paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. Continuando a nossa leitura do livro de Gênesis, eita, glória a Deus, aleluias. Nós já passamos pelo livro de Provérbios, pelo livro de Salmos, e o Senhor colocou no meu coração para lermos, né? E aprendermos juntos o livro de Gênesis. Estamos agora no capítulo 14. Capítulo 14 fala quando, tem duas partes, né? Quando Abrão liberta Ló e quando Melquisedeque abençoa Abrão. Amém? Gênesis 14 está escrito assim: Nesse tempo, Anrafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses 4 reis fizeram uma guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Bisa de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semebé de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos. Mas no 13º ano, eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Saf-Quirataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até Elparã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Gades, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimã, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Vamos ver a parte agora que Melquisedeque abençoa Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Saf, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu:
Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer, eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Escol e Manre, pode ficar com a parte deles. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aqui em Gênesis 14, nós vemos que foram 5 reis contra 4 reis. Ló, que era sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma. E ali, Sodoma e Gomorra e os seus aliados foram derrotados, foram saqueados, e assim as riquezas, e os objetos de valor, as riquezas de Sodoma e Gomorra foram levados juntamente com as pessoas como prisioneiros. E Ló foi com eles, quem morava em Sodoma. Só que uma pessoa escapou e contou tudo para Abrão. Olha, o seu sobrinho foi levado como prisioneiro. Abrão tinha 3 amigos que eram seus aliados, que era o Manre, Escol e Amé. E Abrão tinha 318 homens nascidos em sua casa, guerreiros, treinados. Ele foi, venceu seus inimigos e trouxe tudo de volta, inclusive o seu sobrinho Ló. E é muito importante na nossa caminhada, pois é Jesus quem nos fortalece. O Deus que criou os céus e a terra, o Senhor dos exércitos, e que vai à nossa frente, é que luta as nossas batalhas. É bom a gente ter pessoas aliados ao nosso lado, pessoas que vão nos ajudar em oração. Porque tudo começa pela oração, pela intimidade com o Senhor. De estudarmos a Bíblia, de proclamarmos a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a única verdade que liberta. O que nos treina para a batalha é confiar em Jesus Cristo, é confiar no Senhor, é descansar nele nos momentos de dor, de fraqueza, de angústias, porque Jesus ele nos falou claramente: no mundo tereis aflições, problemas, angústias, aflições, mas o próprio Jesus nos dá o conselho: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores para passarmos pelos dias bons, pelos dias maus, pois todos eles fazem parte da vida. É o Senhor que nos treina, através da oração, através de termos intimidade com Ele, através da oração, de estudarmos e aprendermos e colocarmos em prática a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. E ali, Abrão, com a ajuda do Senhor, ele consegue derrotar os seus inimigos. E ali Abrão, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote de Deus. A gente não sabe nada sobre o início, o fim, a genealogia de Melquisedeque. Assim é Jesus Cristo. Pois desde a eternidade, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Rei. E Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas, Ele é o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus, para interceder por nós. Aqui, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E nós temos Jesus para interceder por nós. Amém? E eu peço que orem pela minha vida, no precioso nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.